Importante vitória corintiana na Libertadores. Mas tem vitórias e vitórias, a forma que você consegue uma vitória. E também existe coisas que vão além da vitória. Ou tem coisas que se importam mais do que uma vitória. Simplesmente os 3 pontos. O vencer um adversário. Mas pode-se dizer que sim, que foi com resquícios de heroísmo que o Corinthians consegue começar muito bem a, a sua jornada na Libertadores da América. É óbvio que o Liverpool de Montevideo do Uruguai é horrível, é fraquíssimo, fraquíssimo, mas o Corinthians, com a contusão de Renato Augusto, meio que se equipara, porque existe um Corinthians com Renato Augusto, um Corinthians sem Renato Augusto. E o Corinthians teve que se superar muito pela garra e pela disposição. Acho que não precisa nem tanto usar esse quesito garra, mas muito mais disposição. Acho que esse foi o Corinthians. Foi mais disposto a querer fazer algo contra um adversário fraco, mediante do que? O Corinthians perdendo a sua ilha, a sua única célula de categoria, que era Renato Augusto, ele saindo do time, machucado, a forma que foi, sozinho, chorando bastante, o elenco, tanto o pessoal do banco como o time titular, sentiu bastante, você viu o sofrimento na cara do jogador que se contundiu e também um clima de tristeza que abateu o time do Corinthians. Mas o Corinthians pode-se dizer sim, com todas as letras, que foi valente sim. Falar do Corinthians, do jogo em si, né? Não só o heroísmo, mas como foi a performance corintiana, né? Que até me surpreendeu. Sério, eu não esperava o Corinthians de início vencer. Eu achava que, até pela fragilidade do Liverpool, do Uruguai, que eu já cantei a pedra antes, que Liverpool para mim seria o último do grupo, eu acho que vai ser. Porque não fez cócega no Corinthians sem Renato Augusto. Então acho que vai ser presa fácil para todos. Em Itaquera, então, vai ser brincadeira. O Corinthians até começa bem, o que seria o mínimo que a gente esperava de um Corinthians com o Renato Augusto. Sempre é bom salientar isso, que existe 2 tipos de Corinthians. E com o Renato Augusto, o Corinthians, ele até então era o dono das bolas paradas, né? Falta, ele alça a bola na área. De vez em quando ele alterna com o Fagner, mas muitas vezes é ele. Escanteio, toda a bola com um pingo de categoria para poder dar uma bola mais decente para o Yuri Alberto ou para dar para Roger Guedes, passa no pé dele. E o Corinthians começa bem. Começa bem e imprimindo uma certa pressão. Não muito forte, mas uma certa pressão. O Corinthians começa a dominar as ações do jogo. Mas entre de 10, 11 até 15 minutos acontece o fato fatídico que muitos corintianos temeram pela natureza do jogo, pelo resultado do jogo. Porque o Corinthians foi até o Uruguai, não pegou terreno hostil, porque em vez de jogar num estádio pequeno, que seria para 8 até 10 mil pessoas, que seria o estádio do Liverpool, não, jogou no Centenário, o que o palmeirense conhece, e conhece muito, né? Estádio do último título do Palmeiras, na Libertadores. O Corinthians é que jogou em casa, o gramado não tão bem assim, mas um gramado amplo, dava para o Corinthians literalmente se espalhar em campo. O Corinthians teve campo para tal, teve espaço para tal, e o Liverpool, na sua fragilidade, permitia o Corinthians se sentir em casa, mas meio que automaticamente o que acontece, da forma que eu relatei. Renato Augusto se machuca sozinho, até no momento que ele cai, eu pensei o quê? Deve ter sido algum pisão, uma torção, mas no caso, parece que foi notório algo no joelho, ligamento, essas coisas, né? Penso até torço que não, né? Não é torcer pela contusão dos outros, né?
Mas o Corinthians, naturalmente, até que seria previsível, sem Renato Augusto, ia cair. E cai de rendimento mesmo. Mas só que, de novo, é sempre bom salientar para não criar ilusões na cabeça do torcedor, principalmente do torcedor corintiano. O Corinthians cai, mas isso não permite muito para o Liverpool, dentro da sua fragilidade, querer ameaçar o Corinthians. Teve, a partir do momento que tira o único resquício de categoria na equipe corintiana, o tanto que o Liverpool, pouco, mas bem pouco, coloca as manguinhas de fora e começa a incomodar. Nem tanto a incomodar a zaga do Corinthians, mas se tornar presente mais no ataque. Até que sai o gol do Balbuena. Aí depois o Liverpool volta para o seu estágio anterior. Que para ele 0-0 estava ótimo. Empatar com uma equipe brasileira, uma equipe praticamente semi-amadora, tem a sua tradição, né? Já tem anos e anos, mas não se equipara. O Liverpool com Peñarol, com Nacional, com Danúbio, equipes tradicionais do Uruguai. O Liverpool é pequenininho, é time de bairro, tanto que nem lotou o estádio Centenário, longe disso, tanto que a gente só conseguia escutar a torcida do Corinthians. Então fez muito mais presença lá. Acho que por números totais, acho que até a torcida do Liverpool foi ligeiramente maior, mas a mais barulhenta foi a torcida do Corinthians. Então isso foi notório, não tem como dizer diferente. Mas quanto após o primeiro gol do Balbuena, o Corinthians volta aquele estágio que está de dominação novamente. Mas aquela coisa, esbarrava o quê? Na ausência de Renato Augusto. Não tinha mais um Renato Augusto. Aí o Balbuena, que até então estava mal, ele era terceira, quarta opção do elenco, tinha outros zagueiros na frente. Estamos falando de Balbuena, que até alguns anos atrás, antes de ir para a Europa, para o West Ham, ele era tido como um grande ídolo. Acho que ainda só não é mais o grande jogador que já foi em outrora. Isso atrapalha as suas performances, né? O corpo não é o mesmo, a forma de jogar não é a mesma, e principalmente quando a confiança não é mais a mesma, atrapalha. Mas ele foi coroado, subiu sozinho, como Gustavo Gomes, companheiro de seleção do Balbuena, subiu certeiro, meio que se impondo fisicamente, cabeceou certeiro, né? Uma cabeçada seca, parece um chute com a cabeça, mas foi lá e conseguiu. Aí depois disso, quem entra em cena? É o jogador de quem a gente espera. A gente espera muito de Renato Augusto, não está. Quem? Quem tem que colocar a bola debaixo do braço? É um Cássio, é um Fagner, é um Yuri Alberto, é Roger Guedes. Sim, ele chama a responsabilidade no trato com a bola. Eu achei que ele jogou bem, porque muitas vezes quando o jogador faz número X de gols, foi o melhor em campo. Nem sempre. Eu tento separar as minhas análises, tanto quando eu faço análise do jogo do Palmeiras ou de outros times, a atuação do jogador só com os gols, que é muito importante, e também o trato com a bola no pé. O Roger Guedes soube unir os dois. O Corinthians estava ganhando de 1-0. O que o Roger Guedes fez? Fez mais 2 gols. Então matou o jogo e se tornou, dentro das suas limitações e também fora de sua posição, tentou ser um Renato Augusto. Se bem que o técnico Lázaro elogiou muito a entrada do Cantillo. Eu não consigo colocar no mesmo patamar a importância de um Cantillo, mesmo, eu não estou nem falando historicamente, futebolisticamente, mas nessa partida, o que um Renato Augusto poderia produzir e o que um Cantillo produziu. Mas tá bom, isso aí eu não vamos discutir essa parte, mas que Roger Guedes foi importante, foi. Então, acho isso sim é indiscutível. Então, é disso que eu cobro, tipo grandes jogadores. Acho que quem acompanha os vídeos, até anteriores, quando eu sempre cito o Roger Guedes, eu tenho rusgas com ele, porque é um ex-jogador do Palmeiras que está
no Corinthians, e toda aquela celeuma que ele fica falando assim, porque eu acho uma coisa que eu acho muito chata, você está no time atual, e você estava antigamente no rival, você fica falando mal do rival, meio que só pra você ganhar status com a torcida. Eu acho que bola por bola o Roger Guedes não precisava disso, mas é que ele preferiu partir por esse caminho, do que somente pela bola, então cada um trilha o caminho que você quiser. E também eu sempre tenho essas ressalvas. Quando eu quero falar mal do Roger Guedes, não é do Roger Guedes dentro de campo, que ele entrega. Ele não é craque, nunca, nem na época do Criciúma, nem do Palmeiras, nem do Atlético Mineiro. Nunca foi craque. E nem no Corinthians não é craque. Mas ele entrega um futebol. Ele entrega alguma coisa. Faz gols. Dá dinâmica à equipe. Ele é velocista, ele é um bom passador. Ele preenche bem os espaços. Mas as reticências que eu tenho quanto ao Roger Guedes é bastidor. É o estrelismo dele. Quem é corintiano sabe, né? Que é aquela coisa do... Ele, pra mim, Roger Guedes, ele joga no Roger Guedes Futebol Clube. E não em Sociedade Esportiva Palmeiras, Esporte Clube Corinthians Paulista. Então é esse ponto. Que ele joga mais pra ele, primeiramente, do que para o time que ele é atleta. Então, nisso... Esse tipo de comportamento eu já não gosto. Cada um tem o seu, essa aqui é a minha opinião. Eu já não gosto quando ele faz isso. Então, mas dentro de campo, ele precisou, Renato Augusto machucou, precisamos de Roger Guedes. Ele entregou, ok. Entregou na bola e entregou em gols, principalmente em gols. Que o Corinthians, se ficasse flertando só com 1-0 gol do Balbuena, uma hora poderia acontecer. Mesmo que não merecesse, um golzinho do Liverpool poderia acontecer. Fazendo mais 2, total 3-0, acabou. Então o Liverpool, o que já não quis usar muito, falou, peraí, se eu partir mais pra frente, eu vou tomar 4, 5, 6, 10. Então calma, 3-0 tá bom demais. O Corinthians não usou tanto mais, o Liverpool também não quis se expor também ao ridículo. Um bom que a gente tem que colocar também, uma coisa que não pode deixar passar, é o tamanho da ausência de Renato Augusto nesse jogo, e eu digo mais, para a temporada. A gente, no momento que eu estou gravando esse vídeo, a gente não sabe qual que é o tamanho, o grau da lesão, se é que houve uma lesão, ou foi só torçãozinha, uma coisa leve, quando você está com sangue quente, a emoção vai a mil, né? Mas pela reação do Renato Augusto, o choro, ele esmurrando o gramado, com raiva, indignação, dor física também, dor psicológica também, tudo isso acho que é um caldeirão de emoções a cabeça da gente. Ainda mais um cara que tá vivenciando, jogando, sendo o cérebro da equipe, como uma grande equipe como é a do Corinthians. E o tamanho da ausência do Corinthians, a gente vai saber nos próximos capítulos, nos próximos jogos. E uma coisa que a gente não pode... Pra mim vai ser ótimo. No caso, eu, palmeirense, final do mês, vai ter Corinthians e Palmeiras. Campeonato Brasileiro. Terceira, quarta rodada, eu acho que é a terceira. Mas... E como é que vai ser um Corinthians contra um Palmeiras? E sem Renato Augusto? Com Renato Augusto? Sem Renato Augusto? Tenta pensar nisso. A figura do Corinthians com ou sem, como muda tanto. Então o Corinthians, de impacto, na hora que perdeu o Renato Augusto, sofreu contra a fraquíssima equipe do Liverpool do Uruguai. Não foi contra um Flamengo, um Atlético, um Palmeiras. Não foi a fraquíssima. Aí o Corinthians foi saindo o gol e os gols, e a natureza do jogo foi mudando. O Corinthians, tomou as rédeas da partida. Os gols ajudaram o Corinthians, isso é notório. Mas também uma coisa tem que salientar, a fragilidade da equipe do Liverpool, né? Quem vê somente o placar, Corinthians 3-0, mas foi um banho de bola, uma aula. Não foi. Então, mas o Corinthians, uma coisa correta do Corinthians, querendo ou não, o papel de equipe grande é do Corinthians contra o Liverpool do Uruguai, né? A partir do momento que o Corinthians entra em campo, tinha a obrigação de vencer. O jogo no Uruguai, no estádio Centenário, tinha que venceu. Ok, a forma que foi essa vitória, que coloca um pouco, uma leve pitada assim de heroísmo, porque você perdeu
o seu a única forma técnica que você tinha, o cara do passe refinado, o que todas as bolas que passam no meio de campo passam pelos pés dele, Renato Augusto. E se você perde ele? É um dos defeitos do Corinthians. O Corinthians é um time que tem repertório curto. Se você perde tal jogador, você perde o Renato Augusto, acabou o time. Ainda bem que era contra uma equipe frágil, não deu para o Corinthians se organizar, saiu o gol de Balbuena, saiu o gol de Roger Guedes. Roger Guedes assumiu a responsabilidade, peraí, dá a bola aqui, coloca debaixo do braço, vamos jogar a bola. Jogou bem, fez gol. Né? Então tudo isso conta. Então, por isso que tem que pontuar. Não é só chegar aqui e falar Corinthians 3-0, Corinthians massacrou. Não foi isso. Jogou para isso. Se for pegar, Flamengo fora de casa, perdeu. Palmeiras fora de casa, perdeu. Corinthians fora de casa. E vamos lá, Bolívar teve altitude, mas é fraco. O Alcas teve altitude, mas é fraco. Liverpool não teve altitude, mas também é fraco. O Corinthians, repito, equipe grande que é, cumpriu obrigação da qual nem Palmeiras, mesmo estando com equipe reserva, pensamento no Água Santa, um Flamengo, equipe mista, com pensamento no Fluminense, final do Carioca, Palmeiras na final do Paulista, e o Corinthians ficou todo esse tempo treinando, mas o Corinthians conseguiu vencer. Pior seria o Corinthians, ficou todo esse tempo parado sem jogar, chega lá e leva uma surra do Liverpool. Poderia acontecer, né? Estamos falando desse Corinthians que oscila. E um Corinthians sem Renato Augusto oscila, e oscila mais para baixo, mais ainda. De destaque, né? Não tem como não falar os caras dos gols. Balbuena, que me surpreendeu, né? Não somente pelo gol, mas também pelo gol, mas pela sua cobertura. Ele e Gil jogaram bem, né? Também tem que salientar novamente, foram um pouco ofendidos pelo frágil ataque, a frágil equipe do Liverpool, mas se portaram bem. Não deixou muitas bolas ficar toda hora espirrando bola boba, perigosa pro Cássio. Não, se postaram bem, né? Pensa assim, eu tô no time grande, eu sou zagueiro de time grande. O ruim é você. Se você é atacante e não faz gol em mim, acho que foi esse o pensamento do Gil e do Balbuena. Eles se portaram muito bem. E, obviamente, falando de novo, Roger Guedes, outro destaque. Jogou bem, fez gol, assumiu a responsabilidade, não fugiu da raia, né? Então, o que eu peço mais do Roger Guedes é aquela coisa do mudar um pouco de bastidor, é mais mental do que futebol, é mudar o comportamento no dia a dia. Acho que quem é corintiano sabe, quem entende do que eu tô falando. Mudar comportamento é o quê? Bola, como é que eu posso te dizer? Não somente bola, mas o bastidor. Não precisa você ser sempre protagonista para você ser importante para um Corinthians. Ele é bom de bola. Quando eu quis dizer bola, Roger Guedes é bom de bola. Bom. Não é ótimo e não é craque. Quando ele está dentro de quando a figura Roger Guedes está inserido numa equipe, por exemplo, a do Corinthians, ele tem sua importância. E sem Renato Augusto, mais ainda. Mas ele tem que ter a ciência que ele faz parte de uma engrenagem. Peça importante, mas ele não é o motor do Corinthians. O motor é o Renato Augusto. Então ele quebra um galho, substituindo a figura de um Renato Augusto, mas ele cumpre o papel de Roger Guedes, que não é protagonista, mas é peça importante. Ele rende muito. Ele estando num banco de reserva, hipoteticamente pensando assim, ele é importante. Ele não fica fazendo biquinho quando alguém faz gol e ele não vai lá comemorar, não botando a mãozinha na cintura, fazendo carinha de nojinho. Ele não fazendo isso aí, ele ajuda o Corinthians. Então, esse é meu pensamento, né? Então, mas quem tem que saber disso aí é o Corinthians, não sou eu. Então, mas é isso aí. No grupo do Corinthians, o Corinthians lidera a chave, né? O Corinthians que venceu o jogo, tal qual o Argentino Júnior, surpreendentemente, mesmo no jogo sendo na Argentina. A equipe que já foi a equipe que revelou Maradona, né? Argentino Júnior, né? Venceu o Del Valle por 1-0. Eu pensei que o Del Valle ia ser primeiro do grupo, né? Calma, tem mais 5 rodadas pela frente, eu sei, calma.
Não vamos nos precipitar. Nos palpites, quando eu falei fiz aquele vídeo falando dos grupos, eu coloquei Del Valle em primeiro. Eu coloquei, se eu não me engano, até o Corinthians em segundo, né? Para quando fechasse os 6 jogos, né? Mas Del Valle perdeu. O Liverpool, é óbvio, perdeu. Então, 3-0 Corinthians no Liverpool, né? E Argentino Júnior ganha em casa do Del Valle. Então, pois bem, né? Então o Corinthians é líder. Fecha a primeira rodada do seu grupo e é líder, né? Quem disse que o Corinthians não poderia surpreender? E que não foi surpreendente. Cumpriu a obrigação muito bem. Teve um cenário de adversidade, mas foi responsável. O Corinthians mesmo foi responsável por tudo aquilo que construiu. Então, batalhou, perseverou e não desistiu, mesmo com as dificuldades se apresentando. Então, o Corinthians, nessa situação, tá de parabéns. Fez o que outros times grandes não fizeram, né? Isso é recadinho que eu tô dando para um Palmeiras, para até um Atlético Mineiro, né? Se eu não me engano, perdeu, né? Perdeu pro Libertad. Jogando em casa, tudo Mineirão, perde também. Flamengo perde também. Então, o Atlético Mineiro é até mais agravante, perde jogando em casa com o Libertad, a terceira força do Campeonato Paraguaio. Não é nada disso. Mas é isso aí. Então, o Corinthians cumpriu a sua. Até onde vai esse Corinthians? O meu palpite é: o Corinthians vai para as oitavas e cai nas oitavas. Meu palpite. Com esse time que tá aí hoje. Então, mas o que impede sonhar? Corinthians poderia perder para um Liverpool sem Renato Augusto? Ganhou. Ganhou bem, não deu chance para Liverpool. Então, os Corinthians devem estar pensando assim: quanto mais duvidam da gente, mais a gente joga. E tá jogando. Corinthians ganhou porque jogou. Simples. Fato. Fácil.